TV Camélia, venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho. O que nós temos com a nossa imagem ali, quando você pega a primeira imagem que está norteando todas as nossas aulas, é uma questão simbólica. E aí eu acho que é bem interessante, porque uma série de livros de metodologia vão falar como que a leitura está ligada à nossa cultura de mundo, né? Então, por exemplo, quem conhece a esfinge já vai conseguir compreender todos os elementos que estão presentes ali naquela imagem inicial, né? Quando você pega uma criatura que tem parte homem, parte animal, e aí você também pode perceber o seguinte: nós, homens, lembra do Pascoal, ele dizia, o ser humano é um animal caniço, mas um caniço que pensa, né? Nós somos animais, mas animais que pensam. Então, de modo geral, nós sempre vamos ter problemas. Portanto, os textos, eles começam com uma pergunta-problema, com alguma coisa que nos incomoda. Portanto, incomodou o autor. Por isso que a gente comentou a ideia da importância de saber quem escreveu o texto. Porque o que incomoda esse indivíduo para escrever esse texto, para fazer esse vídeo, para construir essa imagem? O que ele está querendo dialogar com a realidade? E, de modo geral, a gente tem pelo menos duas maneiras de resolver isso, né? E isso vocês encontram numa obra chamada O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Ele vai mencionar essa figura, por exemplo, do leão, né? Então, vai mencionar essa perspectiva da figura mitológica. E ele vai dizer, olha, você pode resolver um problema pela botina, pela força, né? Mas só que o problema isso é próprio do animal, né? Então, a ideia da força. Mas nós também temos que ter a astúcia, que é o elemento de pensar. Então, o ser humano resolve seus problemas também de forma teórica, né? E isso dá mais trabalho, mas é isso que te dignifica, na verdade, né? É essa capacidade de construção simbólica e de resolução, não a partir da força física, mas através do diálogo, né? Então, o que essa lenda vai mostrar, né? É uma figura mitológica presente na nossa história e que tem uma construção muito importante, né? Quando você pega a história de Tebas, né? Então, você vai pegar ali algo que muitas vezes a gente escuta falar, mas a gente fala bem assim, eu não estou entendendo, né? Mas você fala bem assim, o que é esse elemento de dizer, olha, determinadas pessoas têm essa perspectiva, né? Então, você fala assim, um dos primeiros objetivos, não só nosso, mas dos nossos pais, é querer saber qual é o nosso futuro, o que nos aguarda, né? Então, vamos pensar que a gente tivesse um lugar que a gente pudesse ir e perguntar para a pessoa assim, qual é o futuro do meu filho? Qual é o meu futuro? O que me aguarda? E o que isso, essa decodificação do futuro, faria com a atuação do presente? Porque dependendo do que acontece no futuro, é minha ação no presente, né? Se a gente fosse pegar Querofontes, quando fala com Sócrates, lá, ele vai até o oráculo apresenta... havia três elementos antes dele falar com o oráculo de Delfos, que tem uma representação do que nós estamos vendo aqui, né? Que é o seguinte, então, primeiro, conheça quem você é, né? Por quê? Porque você precisa se conhecer para saber o que você precisa. E você precisa saber o que você precisa para ser objetivo, porque nas trocas comerciais, nas nossas relações, nós estamos fazendo isso o tempo todo. E você não pode prometer mais do que você pode cumprir, né? E aí, quando o Querofontes pergunta lá se existia alguém mais sábio que Sócrates, e o oráculo diz que não, e ele volta e comunica para o Sócrates. E o Sócrates entende o que quer dizer isso, Sócrates não aceita, né? E isso também está aqui. E ao não aceitar, Sócrates começa a fazer o quê? Toda a sua vida vem para tentar refutar aquilo que ele recebeu. Quer dizer, ele fala, eu não sou a pessoa mais sábia. Então, ele vai perguntando, porque ele quer encontrar alguém que saiba mais coisas do que ele, e com isso demonstre que aquela compreensão do oráculo estava errada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do complexo de Édipo, então, qual era o futuro de Édipo? O que o Édipo queria? Né? O que o Édipo pensa quando escuta o pai dele comunicando para a mãe que o oráculo disse, ó, então, olha só, o nosso filho está condenado a matar o pai e a casar com a mãe. Só que ele não entende, e isso é interessante, ele não sabe toda a história, ele só sabe parte da história. Então, ele não sabe que ele é adotado, né? Então, ele fala, eu vou embora porque eu gosto tanto do meu pai, é uma pessoa que eu prezo e jamais teria qualquer coisa com a minha mãe. Mas ao sair, né, ao fugir de casa para fugir do destino, né, o que ele encontra é o destino presente.
Então, veja que o processo de codificação, se ele é equivocado, a atuação no mundo também o será, né? Então, veja, o enigma que se apresenta é um enigma interessantíssimo, quer dizer, a vida da população toda sofria por essa questão da força, quer dizer, ao não usar a capacidade racional, a pessoa usa o quê? A força para intervir no mundo. Então, o oráculo colocava um problema, né? O problema que está aí, né? Então, que animal caminha com 4 pés pela manhã, né? Ao meio-dia com 2, e ao entardecer com 3, né? E aí você olha e fala bem assim, puxa vida, isso é muito difícil. Então, eu tenho um problema na realidade, não consigo usar a minha questão intelectiva para resolver, eu vou usar a força. Então, no momento em que você não consegue isso e vai, entre aspas, se defrontar com a parte animal da esfinge, né, com o leão, então você é devorado. E aí a cidade toda começa a pagar por isso. Até que alguém para e olha lá, se você pegasse a primeira imagem, né, a primeira imagem está lá um homem sentado. Dá uma ideia de serenidade quando você vê aquela imagem que está na apresentação inicial dos nossos slides aí das aulas, né? E aí você fala assim, nossa, a serenidade daquele homem para fazer o quê? Parar e pensar naquilo para poder desvendar o mistério, né? Então, quando você desvenda o mistério, e aí, veja, quando o Édipo desvenda o mistério, né? E aí tem que tentar entender toda a história, né? Então ele sai e encontra com um rei que ele não sabe que é rei e também não sabe que é o pai dele e que se põe em sentido contrário àquilo que ele queria, a seus impulsos. E nesse confronto, ele acaba matando o próprio pai, né? E aí ele chega na cidade e encontra a esfinge, tem o dilema e ele vai responder, opa, a resposta para o teu dilema é o homem, né? Porque quando a gente nasce, a gente vai gatinhar, basicamente. Portanto, os 4 membros são utilizados para o deslocamento. Nossa idade, na maturidade, basicamente, na idade um pouco maior, a gente vai usar somente os membros inferiores, as pernas. E quando a gente fica velho, a gente precisa de uma bengala. Portanto, aqui se constitui a solução. Veja, a solução não é a força, ele não vai lutar contra o animal, contra a esfinge, mas ele responde ao problema que a esfinge coloca. E aí, como recompensa por resolver um problema, você sempre tem algo, né? O presente foi o quê? Você vai casar com a rainha, você vai ser o nosso rei. O rei morreu, agora você vai assumir o lugar dele, né? E aí, o que que acontece com o Édipo? Ele acaba se casando com a rainha que era a mãe dele, né? Então, se você for perceber todo esse dilema, toda essa construção, você vai ver que, olha, como se dá. Então, uma compreensão incorreta, quando ele coloca o ouvido e fica escutando o que o pai e a mãe estão falando, compreende a informação, mas desconhece parte da história, ele acaba por fazer com que tudo aquilo que foi narrado acontecesse. Mas ele vai mostrando para a gente como é importante, então, a codificação e a decodificação da realidade para poder fazer a nossa ação. É algo que a gente faz o tempo todo. Então, se você olhar ali, ó, um homem sentado, com a perna cruzada, com a mão no queixo, a ideia da mão no queixo lá, quando a gente pega, por exemplo, a filosofia, sempre é a ideia do pensador, né? O pensador é o quê? É alguém que para, mesmo nesse mundo corrido, você para tentar pensar sobre algo. Então, o que me incomoda? Você para pensar. Se alguém algum dia foi num psicólogo, qual é a pergunta do psicólogo? O que, que te incomoda? Então você fala, não sei o que me incomoda. E aí a grande questão é, esse indivíduo não vai ficar falando. Mas é assim, o Paulo chega lá e ele pergunta o que lhe incomoda. E ele cala. Ele faz uma pergunta. E se você não falar, você vai ficar 50 minutos olhando para a cara dele. Aí você fala, e ele vai fazendo o quê? Pequenas perguntas. Ele faz mais ouvir do que falar, mas ele faz com que você faça uma reflexão sobre a tua realidade, quer dizer, é 50 minutos da tua semana, do teu dia, que você para pensar em você e no que faz com que você tenha essa ação no mundo. E aí, se você fosse voltar na semana seguinte, qual é a pergunta que ele vai fazer? Né? Como que você passou? O que está te incomodando? Entre aspas, ele faz com que você faça um exame, que você pare para pensar na semana toda, e a partir do que você vai falando, você também começa a pensar, você também começa a raciocinar. Então, você começa a desconstruir aquela concepção da realidade
e a tua forma de ação na realidade. Então, um dos elementos fundantes do processo é entender isso, né? E quando você consegue resolver o problema, é o que acontece com a esfinge, né? Ela se mata, por quê? Né? Porque agora o outro conseguiu desvelar os problemas, né? Então, esse é um ponto muito interessante, que aí a gente poderia vir para a coruja de Minerva, lá para a corujinha, né? Que é utilizada pelos gregos, né? E ela também é utilizada na própria filosofia como o símbolo da sabedoria. Não tanto pelo que ela fala, mas pelo que ela é capaz de ver. E entender aqui que, de modo geral, a gente mostra aquilo que a gente esconde. Se a gente fosse voltar para a cebola lá, a gente mostra camadas para os outros. E, de modo geral, a gente tenta mostrar a primeira camada, uma camada bonita, né? Tem até algumas vezes a gente vai lá e compra uma cebola e ela tá muito bonita, assim, por fora. E aí, quando você corta a cebola, tá estragada lá dentro. Então, o que está aqui presente nessa imagem que a corujinha vai tentar ver, ela vai tentar chegar naquele último ponto ali, que é o entender. Né? E para chegar nesse ponto, o que ela faz? Quando ninguém está vendo você, e por isso que ela lança voo ao entardecer, né? Porque agora que ninguém está vendo, eu vou mostrar, vou revelar as camadas que me compõem. E aí é possível te entender. Né? Então, esse é um ponto muito interessante. Né? A capacidade de tentar ver a totalidade. Portanto, existe muitas vezes o mesmo problema pode ser apreendido de vários pontos diferentes. Né? E aqui, o que nós estamos tentando fazer é exatamente isso, né? Como que é essa apreensão da realidade. Então, não dá para ter só uma perspectiva, eu preciso olhar por outros ângulos também. E aí o problema, a compreensão, ela vai se ampliando. E aí a minha ação no mundo também.